Graça e paz, boa noite, amada igreja. Amém. Que alegria, que prazer estarmos juntos. Vamos dar continuidade à palavra de Deus. 1 João, capítulo 4, do versículo 13 ao 21. Vamos concluir o capítulo 4 hoje. Nós já estamos indo para as retas finais das epístolas. E glória a Deus, né? O Senhor tem nos sustentado até aqui. Então, 1 João, capítulo 4, do 13 ao 21. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Aleluia. E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor ou medo. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, o medo. Também poderemos empregar aqui a palavra medo. Confirmamos aí o pastor Michael nos originais. Porque o medo, o temor, tem consigo a pena. Ou uma outra expressão também que podemos empregar aqui, o tormento. A pena aqui no caso da condenação eterna. Então, porque o temor ou o medo tem consigo o tormento ou a pena de condenação, e o que teme não é perfeito em amor. Isso é o final do versículo 18. Agora 19: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Aleluia. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? 21 e último: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Podeis assentar-vos, em nome de Jesus. Continue em espírito de oração, nós vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, que és amor, que és nosso Pai de amor e nosso Pai eterno, e que emprega desde o dia em que te conhecemos e fomos encontrados por ti, porque estávamos perdidos, conhecemos o teu amor eterno e descobrimos que com amor eterno tu tens nos amado. Com tua benignidade, tua bondade e misericórdia tem nos perseguido todos os dias da nossa vida e tem nos atraído a ti, a tua presença, e tem nos impulsionado na direção do teu amor a ti mesmo, mas também no amor ao nosso irmão, ao nosso próximo, ao outro. E nós queremos, Espírito Santo, te pedir, tu que és Deus, do que foi dado a nós, que nos ajude a obedecer esse mandamento e viver esse imperativo de amar ao Senhor Deus acima de todas as coisas e, sobretudo, amar aos nossos irmãos, amar ao nosso próximo com esse amor bíblico, verdadeiro, crivado nos mandamentos, nas ordenanças, o caráter da verdade, da luz, da justiça. Nos ensina mais sobre esse amor essa noite, fala conosco, como o diácono André orou, Senhor.
Fala conosco, Tu és o único mediador de amor entre nós e esse Pai de amor, Senhor Jesus. Tu és a expressão exata do amor de Deus. E nisso manifestaste nos amando, sendo nós ainda pecadores, morrendo e nos dando vida ao ressuscitar, pelo Teu sangue vertido naquela cruz, por muito amor e por muito perdão que Tu nos tem. Amém. Meus irmãos, essa palavra precisa estar não só inculcada na nossa vida, na nossa mente, nos nossos lábios, no nosso coração, gravada com fogo do Espírito Santo, mas ela precisa estar nas pisadas que nós temos, na nossa caminhada, irmãos, na nossa casa, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, amigos, em nossos trabalhos, na rua, no ônibus, no trânsito. Nós precisamos, irmãos, ter sempre a memória que a essência, o caráter daquilo que compõe um dos atributos do nosso Deus é o amor. E isso é uma marca de um filho de Deus, de um discípulo de Cristo. É uma marca evidente, algo que as pessoas, ao olharem para nós, elas vão perceber. Ontem, enquanto nós estávamos naquilo que nós entendemos de um amor prático, no projeto Amor, indo até os necessitados, os enfermos, perdidos, quem estava presente, ficou evidente para nós o quanto Deus ama as pessoas. Eu fiz as contas, já são mais de 20 anos, pelo menos, que eu saio às ruas tentando expressar esse amor, pelo menos, à noite, assim, noites frias, e nunca ficou tão evidente. Hoje, ouvindo da Marina, a Marina falou assim, às vezes é uma coisa tão evidente, né? A gente ouve uma expressão, uma palavra de Deus, é tão clara, é tão óbvia, é tão palpável, só que parece que tem uma distância, às vezes, da prática. Com isso, nós poderíamos dizer que o óbvio não é tão prático, talvez. E por certo, às vezes as coisas que são óbvias não são tão práticas. É óbvio para nós que somos filhos do amor, e Deus é amor, Ele é nosso Pai de amor, deveríamos ser reconhecidos como os que amam, sim ou não? Mas às vezes não somos reconhecidos assim. Muitas vezes não somos reconhecidos assim. E o caráter desse amor, irmãos, ele precisa estar claro para nós, porque anteriormente, quando nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, em que nós não conhecíamos o verdadeiro amor e o único amor, porque nós temos dito aqui que o amor não existe fora de Deus. E que verdade absoluta essa, que o mundo não pode conceber, porque o mundo não conhece a Deus. Mas nós que conhecemos a Deus sabemos que o amor nós só encontraremos em Deus. Um dos louvores, mais uma vez o louvor nos ajudando na ministração, o primeiro louvor, acredito que foi, tinha uma expressão: neste lugar, isso, né? Neste lugar, acho que era essa a expressão, né? Aí, na tua presença, Senhor, mas a gente tinha ali, neste lugar, nós temos o perdão,
os pecados. Ele falou talvez umas 8 ou 10 frases sobre neste lugar, e com isso é uma verdade que nós cantamos aqui inicialmente hoje, que neste lugar que é Cristo, Ele é o lugar. Essa é a nossa posição, nós estamos em Cristo. Então logo nós estamos em amor, para com Deus, mas também uns para com os outros. E neste lugar que é a comunhão dos amados de Deus, aleluia? Nós somos amados de Deus, aleluia! E é um amor eterno, não tem fim. Nós nem merecíamos. O amor de Deus, irmãos, ele precisa ser entendido na sua profundidade por nós, porque o apóstolo Paulo, ele vai tentar nos explicar qual a largura, a espessura, a profundidade, a riqueza, o tamanho do amor de Deus, não é verdade? É um texto até que eu não separei aqui, mas lembrei. Mas o amor de Deus, ele vai se caracterizar também, irmãos. Comentava hoje também em conversa com o pastor Michael, com minha esposa, minhas filhas e a Marina, e que nós sejamos amados quando menos a gente merece. Esse é o amor de Deus. Tu ser amado enquanto menos tu merecia esse amor, porque nós precisamos ser amados exatamente nesse momento que nós não merecemos ser amados. E somente Deus consegue fazer isso. Isso não há fora de Deus. Nenhuma pessoa, nenhum de nós teria essa condição de amar alguém que não merece ser amado. O apóstolo Paulo vai dizer que talvez por alguém justo, alguém bom, alguém morreria. Não é verdade? Daria a sua vida, né? Mas pelos injustos, por alguém que não merece, por alguém que talvez nós tenhamos um certo tipo de informação de algum tipo de crime hediondo, né? Ou algo parecido, talvez nós não nos atreveríamos a amar. Mas também nós lembramos na nossa conversa hoje que nós somos amados ainda quanto inimigos de Deus, porque nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós éramos filhos da ira, nós éramos trevas, ou estávamos em trevas, as duas coisas são, a palavra de Deus vai sustentar. E essa maneira como nós vivíamos, longe do amor de Deus, era pela nossa desobediência. Sendo que o amor de Deus, ele é novamente estabelecido para nós através da sua palavra. Já falamos aqui, primeiramente como um mandamento, um imperativo: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E nós estamos falando até aqui, até esse momento, até esse minuto, de evidências da palavra de Deus e talvez de obviedades, não é verdade? Não tem nenhuma novidade até aqui. Mas são essas obviedades que não são muito práticas, já repararam? O óbvio não é tão prático. Porque nas nossas desobediências não há amor. Nas nossas transgressões não há amor. E aqui o interesse do apóstolo, e esse apóstolo ele está anteriormente, vamos lembrar aqui, ele vai dizer para nós testarmos os espíritos, os falsos, a falsa mensagem, o falso entendimento,
para que nós pudéssemos permanecer, nós pudéssemos ficar ali guardando os mandamentos, obedecendo os mandamentos, vivendo diante do Senhor em obediência. E uma das grandes evidências, meus irmãos, é que quando nós obedecemos ao mandamento de Deus, Deus que é fiel, mesmo na nossa desobediência, Ele permanece fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele não muda. Ele era, Ele é, sempre será, no seu caráter. E Ele tem um amor incondicional. E essa noite nós vamos tentar, sem pretensão de esgotar ou falar desse amor incondicional, nesses trechos, nesses poucos versículos que nós lemos, para que o Senhor continue nos ensinando. Nós não somos gnósticos, nós temos o conhecimento de Deus. Amém? Amém. A palavra de Deus. Nós não somos gnósticos, agnósticos. Nós também não somos incrédulos, nós cremos nesse amor. Nós cremos que por amor Jesus obedeceu, se fez carne, morreu e ressuscitou, e dentro em breve voltará por obediência e por amor. Amém? Nós cremos. E essa questão para nós, da nossa fé, que recebemos de Deus, não veio de nós, vem através dessas obediências, mas muito mais pela graça da unção, como o pastor Michael me dizia hoje, a unção do Espírito Santo. E aqui nós já vamos entrar. Essa introdução inicial, irmãos, foi mais no interesse de lembrar a todos nós que nós não somos apenas o alvo do amor de Deus, nós não somos apenas ali, tudo bem, somos pecadores, temos que ser amados, perdoados. Não, nós não somos um terminal, simplesmente, nós somos canais, nós somos condutores desse amor. Amém? Nós somos condutores, o amor não para em nós, ele chega em nós, e nós aprendemos sobre ele. Nós temos dito aqui, poucas coisas bem aprendidas, poucas coisas bem vividas, praticadas, poucas coisas bem transmitidas, vividas. E é onde eu amo, porque o amor amou e me ensinou dessa forma. O amor que obedeceu em Cristo nos amou. Nisto é manifesto o amor de Deus, com que Ele nos amou. Nós amamos a Deus. Se nós amamos a Deus, nós vamos obedecer a sua palavra, nós vamos nos sujeitar a sua palavra, nós vamos guardar e obedecer os seus mandamentos. Amém? Versículo 13: nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós. Aqui nós podemos enxergar o verbo permanecer. Amém? Nós vamos falar esse verbo algumas vezes hoje: permanecer no amor, permanecer nos mandamentos, na obediência, permanecer em Deus. Então, nisto nós conhecemos que estamos nele, e ele em nós. Ele está em nós. Ele que é o amor. Deus é amor, e Ele está em nós, Ele está em mim, está em ti, está em nós. Aleluia! Glória a Deus! Agora olha que maravilhoso, irmãos. Pois nos deu do seu Espírito. Aleluia! Pastor Michael iniciou orando hoje, né? Batiza-nos, Senhor, batiza-nos com teu Espírito, enche-nos. Irmãos, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho, com aquilo que é a dissolução, com as coisas do mundo. É isso que ele está dizendo. Mas enchei-vos do Espírito. Isso tem que ser um rogo. Isso tem que arder em nós. Não é assim que a linguagem atual, e os jovens me ajudem, né? Arder, não é? Que eles falam a linguagem. Estou tentando aqui me atualizar um pouco.
Isso tem que arder em nós, como diz os jovens. Enchei-vos do Espírito. E a essência desse Deus que é amor, ela é derramada sobre os nossos corações por esse Espírito. O Espírito Santo de Deus. Esse Deus que é amor. Porque não há amor fora de Deus. O que pode ser é uma cópia mal feita. Daquele que imita, tentou imitar Deus desde o princípio. E nos engana com as paixões mundanas, com as concupiscências, e ele nos trai todas as vezes que ele pode, que é Satanás, que muitas vezes travestido de anjo de luz para tentar enganar, se possível, até os próprios escolhidos, até os próprios amados da amada igreja. Então, do versículo 13, irmãos, até o versículo 16, eu vou botar 2 subtítulos. Nós temos, só para os irmãos entenderem, eu e o pastor Mike nós combinamos para que a gente tenha um tempo hábil até dezembro da conclusão das epístolas. Nós estamos trabalhando e a gente pede, às vezes, desculpa para os irmãos e compreensão, tipo assim, 2 porções, 2 sessões, não sei se os irmãos entendem, por culto. Então, às vezes, ou seja, poderia ser 2 cultos, nós faríamos em 2 cultos em um. Só para os irmãos tenham entendimento do que nós estamos fazendo aqui. Nessa primeira sessão, hoje eu vou dar aqui para os irmãos o que eu entendo, o que nós poderíamos botar como um subtítulo, que seria: a nossa união com Deus é em Cristo, por seu amor. Essa seria a primeira, isso vai do 13 ao 16. Então, no versículo 13, nós temos ali, no próprio versículo, a fala de Deus, a palavra de Deus, comunicando a nós verdades tremendas. Por exemplo, nisto conhecemos. Nós temos conhecimento de Deus, irmãos. Que estamos nele. E que ele está em nós. Irmãos, se nós entendermos essa noite somente essa porção, é suficiente para que Deus nos fortaleça para a eternidade. É suficiente a palavra de Deus, sua autoridade, seu poder, é suficiente. Por isso que Deus prefere 1 grama de obediência a 1 tonelada de obras. Deus está mais interessado na tua obediência que nas tuas obras. Vou repetir: 1 grama de obediência para Deus é mais importante que 1 tonelada das tuas obras. Interessante, né? Eu posso ser alguém que produz, né? Alta produção. Nós temos dito aqui, né? Não falta um encontro, um culto, um projeto amor, um discipulado, um grupo caseiro, sou ativo, né? Aquele irmão era um irmão assíduo, né? Mas lembre do que Jesus falou lá em Mateus: mas em teu nome nós expulsamos demônios, nós operamos. Jesus falou assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais iniquidade. O que é iniquidade, irmãos? Pecados. E o que é um pecado? Desobediência. Transgressão à lei de Deus. Já definimos isso em outras oportunidades. E nós não tem que nós falar sobre esse amor de Deus para conosco, o nosso amor para com Deus essa noite, sem a palavra obediência. Não tem como. Por causa dos mandamentos, inicialmente, por causa do caráter que isso emprega, e porque isso é uma marca de um filho e de uma filha de Deus, de um discípulo de Cristo. Alguém que ama Deus, alguém que é muito amado por Deus, é alguém muito obediente. Se é que pode se dizer assim, né? Muito obediente, ou alguém que obedece a Deus.
que vai obedecer aquilo que Deus determina que obedeça. Então, nisto conhecemos que estamos nele, que ele está em nós, pois nos deu o seu Espírito Santo, né? Eu quero que os irmãos tenham uma noção, lembrando aqui que no Evangelho de João, no capítulo 14, vamos abrir rapidinho aqui, nós temos essa definição dada por Jesus. Jesus vai começar o capítulo dizendo, né, já que nós estamos falando sobre confiança hoje, sobre segurança, amém, também nós vamos falar, e vai dizer, primeiro versículo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Aí vamos dar um pulo aqui, bem grande, para o versículo 20, que diz assim, João, capítulo 14, versículo 20, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, aquele que obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Nós tínhamos falado que Deus é o lugar, mas nós também somos o lugar. Aleluia? Ele é o nosso lugar, e nós somos o lugar dele. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu estou rindo, irmãos, de alegria, porque é o amor de Deus, irmãos. Somente pelo amor de Deus é possível isso, nós sermos o lugar da habitação de Deus e podemos estar nele. Amém? Ele vai continuar dizendo, 24, quem não me ama não guarda minhas palavras, não me obedece, né? Ora, a palavra que ouvistes, né? A palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. O que ele quer dizer aqui, irmãos? Que ele é um filho obediente. Vocês estão entendendo? Olha o exemplo do Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, e ele é a referência, o modelo, o padrão. Ele está querendo dizer, mas as palavras não são minhas, mas eu obedeço, porque elas são do Pai que me enviou, e eu obedeci. Ele falou, vai, e eu vim. Não foi de vontade própria simplesmente, foi de obediência própria, foi de sujeição, por amar ao Pai, por amar aquilo que o Pai ama, por nos amar. Glória a Deus por Jesus, o amado Senhor, que nos comprou com o seu sangue. 25, tendo-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. O próprio apóstolo, que é o mesmo que escreveu aqui, ele vai dizer lá nas epístolas de João, lembrem do que foi dito, mandamento antigo, lá no princípio, lembra? Essas expressões, né, que até aqui nós temos visto, o apóstolo tem lembrado. Então, 27, deixo-vos a minha paz, segurança, tranquilidade, confiança, é nesse sentido. E não vou lá dou como o mundo a dá, porque o mundo não tem, irmãos, o mundo tem talvez uma falsa sensação de tranquilidade por bens materiais, por dinheiro, por ganância, por avareza, por ambição. É isso que o mundo tem. O mundo não tem, de fato, essa paz que só o príncipe da paz tem para nos dar. Irmãos, nós já falamos em outras oportunidades, a nossa paz custou muito caro, porque o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi moído pelas nossas transgressões.
partido pelas nossas iniquidades. Mas o castigo lá, isso está em Isaías 53, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos salvos. É a mesma raiz de salvação. Isso é amor, irmãos. Aleluia. Olha o amor de Deus. Nós que éramos como ovelhas desgarradas, cada uma pelo seu caminho, mas o Senhor nos apacentou, levou sobre si. Então deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, fingido. Uma paz fingida que não é paz. Sabe, te enganei, sabe? Te enganaram. Sabe quando tu compra gato por lebre? O mundo vende uma falsa paz. Não há paz no mundo, irmãos. Não há. Na Escritura tem uma expressão que os profetas usavam. Dizem paz, paz, quando não há paz. Curam superficialmente as feridas do meu povo. Lembram? Jeremias usou, Ezequiel, Isaías. Essa expressão muitos dos profetas usavam. Dizem paz, paz, quando não há paz. Curam superficialmente as feridas do meu povo. Os profetas ali, denunciando o pecado, a corrupção dos poderosos. É isso que o mundo faz, ele engana as pessoas. Por sensações, por momentos apenas. Mas essa aqui é uma paz eterna, irmãos. Ela traz uma segurança eterna. Não é? Vocês entendem a qualidade dessa paz? A essência dela é eterna. Jesus, o príncipe da paz, sempre existiu. Ser eterno. O amor é eterno. A paz é eterna. Não é momentânea, não é somente, não, é para sempre. Nisso está a nossa segurança. Ele vai concluir o versículo 27, não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Tá bom, voltemos para o versículo, obrigado amor, te amo. Não viu. Aqui diz assim, no 14, recebemos o Espírito de Deus, amém? Amém. Olha o 14, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Abram rapidamente João 4, Evangelho de João, capítulo 4. Essa expressão Salvador do mundo, ela aparece num momento bem lindo do Evangelho, onde Jesus encontra com uma mulher e quebra todos os paradigmas. Ela é uma samaritana, é uma conhecida de todos nós, vamos lembrar rapidamente aqui, mas nós vamos ler, já vamos direto ao ponto aqui, no capítulo 4, eles vão dizer assim, eu não separei, mas como eu falei hoje sobre esse texto, eu só achar aqui, João, capítulo 4, quem achar, já me ajuda aí, que eles vão dizer assim, e ele é o Salvador do mundo. 42, obrigado pastor Mãe. Então vamos lá. E diziam a mulher, já não é pelo teu dito, porque a mulher ela conversou com Jesus tem aquela conversa teológica com ela, ela diz, é lá, e tu diz, vocês dizem que é aqui, e Jesus fala assim, não é lá nem lá, é cá, em mim. Se tu soubesse com quem está falando, tu pedirias água a mim, e não eu a ti e tal, daí, só que daí, ela ouvindo Jesus, ela reconhece, é o Messias, ela fica ali naquela questão, ela vai e evangeliza uma cidade toda, praticamente, e eles vêm, e aí eles vão dizer o seguinte para essa mulher, no versículo 42, o pastor Michael lembrou aqui, diziam, quem? Os samaritanos, que tem toda uma situação que, se vocês lembrarem, entre os samaritanos e os judeus, Jesus era ali para eles como 100% homem judeu, e eles sabiam disso, ela sabia disso, que ele era judeu, mas ela viu que ele era algo mais, aleluia, porque ela teve a sensação que ele era, ela faz uma associação com o poço de Jacó, é quase que nem Jesus falou assim, eu sou antes de Abraão, é o mesmo sentido ali. Olha, já não é pelo teu dito que nós cremos. O dito de quem? Da mulher. Mas olha o que vem agora.
porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, aqui é o Messias, o ungido, o Salvador do mundo. Então é nesse sentido também que o mesmo escritor, o apóstolo João, ele está falando aqui no versículo 14. Vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Aleluia! Ontem pregamos, pela graça de Deus, nos hospitais, essa mensagem do Senhor. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor... Interessante, a CF coloca dessa forma, né? E esse é uma preposição, pode ser dentro, né? Em dentro. Olha que maravilha, irmão. Vocês estão acompanhando? Quem está dentro, está dentro, sabe? Está dentro. Nem precisa dizer cai para dentro, não, está dentro. Está imerso, submerso. Pelo quê? Pelo amor de Deus. Aquele amor que encobre a multidão de pecados. Uau! Ele cobriu a multidão de pecados na minha vida. E eu sei disso. Eu quero lembrar a cada um de nós que nós recebemos essa cobertura do amor de Deus. Um amor ágape, incondicional, ilimitado, perfeito, profundo, amplo, completo. Esse amor é o amor que salva o mundo, irmãos, porque esse é o amor que enviou o Salvador do mundo. É esse amor que enviou o Salvador do mundo. E ele vai dizer, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem, porque ele é o nosso dono. Tem uma expressão, é nosso amo. Acho muito bonita essa expressão, não é da nossa cultura, né? É de uma outra cultura. Ele é o nosso amo, ele é o nosso Senhor. Eu pertenço a ele, meu amo, meu Senhor. É nesse sentido, sou propriedade dele. Lá em 1 Pedro 2,9, né? Propriedade exclusiva de Deus. E no finalzinho, a fim de proclamar, a fim de falar das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele vai dizer ali, Deus nos tem, Deus é amor, e quem está em amor está em Deus. Esse é o sentido, o próprio versículo. E Deus nele. Deus é o nosso lugar, e nós somos o lugar de Deus. Glória a Deus. Nós somos seus filhos, sua família. 17. Aqui terminamos a primeira sessão, que nós falamos da união de Deus através de Cristo em seu amor. O 15. Eu pulei o 16, perdão. No 15 diz assim, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. Da mesma forma, então a gente viu aqui, essa expressão que Deus está nele, né? E ele em Deus, ou seja, essa permanência de um no outro, nós vemos no versículo 13, nós vemos no 15 e nós vemos no 16, né? Então o apóstolo quer dizer alguma coisa para nós com isso, né? Estamos nele, ele está em nós. Olha, estão entendendo? É importante nós observar, porque ele está repetindo. Então isso tem que chamar a nossa atenção. E nesse versículo 15 a gente pode lembrar aqui que esse qualquer aqui, ele pode ser sim amplamente atribuído a todo aquele que vir a crer pela fé em Cristo Jesus, que ele é o Filho de Deus, que ele se fez homem, morreu e ressuscitou por nós, e que é o Salvador do mundo. Porque quando nós ouvimos o Evangelho, e eu lembro, quando eu preguei o Evangelho para minhas duas filhas, eu tinha aquela coisa no meu coração, eu quero pregar o Evangelho para minhas filhas, e eu quero que elas, a partir delas, elas digam assim,
eu preciso ser salva. E eu ouvi isso da Duda e eu ouvi isso da Sofia. Elas, ao ouvir o Evangelho através do pai e da mãe delas, elas falaram para nós: eu preciso, com lágrimas nos olhos. Hoje o André leu no Salmo, tem uma parte do Salmo tremenda ali, que as nossas lágrimas estão escritas, estão registradas pela soberania de Deus, pela onisciência de Deus. Deus conhece as tuas lágrimas, todas elas. Não tem o que temer, Ele está conosco, o seu amor. Então, para mim, quando nós confessamos Jesus em relação à salvação, é quando uma pessoa, ao ouvir o Evangelho, ela vai dizer: preciso ser salvo. Lembre de Pedro, Atos 2. Pedro vai lá e prega e fala dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos de Cristo. Aí lá no versículo 36 e 37, os irmãos: que faremos então, né? Mediante a tudo isso que ouvimos, o que nós temos que fazer então? E Pedro: arrependa-nos. Crede, tenham fé, sejam batizados, sejam cheios do Espírito, recebam o Espírito, o dom do Espírito. Mas vocês entendem que o apelo veio de quem? Veio de quem ouviu. Não precisou quem estava falando continuar falando. Atos 2 é um exemplo disso. Veio dos ouvintes, porque eles perguntam, compungiu-lhes o coração. Atos 2 ainda. E eles: que faremos? O que a gente faz então? Vamos todo mundo aqui dobrar os joelhos, vamos clamar, precisamos ser salvos, entenderam? Esse é o ponto. Confessar é isso. Preciso ser salvo. Não posso me salvar. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Aqui, irmãos, é uma refutação direta a uma heresia pontual dos gnósticos, como nós temos falado. Então, qualquer que reconhecer que Jesus foi 100% homem, como era 100% Deus, como o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, qualquer que confessar dessa forma, né? Deus está nele e ele está em Deus. Podemos lembrar aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho anotado essa passagem. Ela é Atos 8:37 do Filipe, né? Acho que vamos ver aqui. Atos 8:37 de Almoço da Carol. Essa mesmo. E disse Filipe: é lícito se crês de todo, porque daí o eunuco pergunta, né? O que impede? Tem água ali e tal, né? Vai dizer, ó. E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: preste atenção, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Olha, irmãos, muitas respostas nossas não são apenas doutrinárias, não é apenas um credo, mas elas falam muito sobre o que nós acreditamos. Porque ele faz a pergunta. Nós não vemos, ele explica sobre Isaías, que era sobre, né, o Evangelho do Antigo Testamento, Isaías e tal. Ele vai explicar ali, vai falar de Cristo. E ele responde: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, obra do Espírito Santo, que é o mesmo que derrama sobre nós, dentro de nós, o amor de Deus. Deus está nele, pelo seu Espírito, pela sua palavra, e ele está em Deus. Aleluia. Agora sim, a partir do 17 ao 21, nós vamos ter um outro títulozinho, só para que vai dizer assim: o nosso amor a Deus é comprovado pelo nosso amor aos irmãos. Aí vamos lá, no versículo 17: nisto é perfeito o amor para conosco. Primeira evidência é que para que no dia do juízo tenhamos confiança. Eu queria que os irmãos abrissem em Romanos 8, bem rapidamente aqui.
versículo 15, vou ler aqui, Romanos 8:15, também diz assim, eu vou lendo para a gente, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito, com letra maiúscula, nesse caso fazer uma ênfase aqui, o Espírito Santo, que é o espírito de adoção, que é de nós, o quê? De filhos. Então é o nosso espírito dado por Deus, pelo qual clamamos Abba, Pai. Aleluia! Glória a Deus. Hebreus também, eu vou só citar aqui Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 10, irmãos. Quando nós falamos, ó, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Então nós somos embaixadores de Cristo. Nós não somos diplomatas, irmãos, veja bem. Nós somos profetas, embaixadores. Nós representamos um rei e um reino. A nossa palavra é um ultimato, não é um acordo. Nós não temos acordo com o mundo. Eu não sou um diplomata. Não, podem vir. Venham como vocês quiserem. Vivam como vocês quiserem. Essa é a mensagem do Evangelho. Então nós não somos diplomatas. Nós somos profetas. Nós somos embaixadores de uma mensagem verdadeira. Que ela quer uma resposta verdadeira. É sério o negócio. Nossa palavra é um ultimato, porque a nossa palavra não é nossa. Em João 15, quando Jesus fala, da mesma forma que guardaram a minha palavra, guardarão a vossa. Mas ele vai dizer um pouco antes, se vocês permanecerem na minha palavra, eu vou permanecer em vós, vocês vão orar, vão pedir, e vai ser feito porque a minha palavra permanece em vocês, entenderam? No fim das contas é o quê? É a palavra dele em nós, é isso que ele está dizendo. Guardaram a minha palavra, vão guardar de vocês porque é a minha palavra em vocês. Pegaram? Esse é o ponto. João 15. Mas ele vai dizer, vão odiar vocês, porque odiaram a mim. Também está lá, no mesmo capítulo, logo depois. Vocês vão ser odiados. O diácono André hoje lembrou aqui que o mundo não está de brincadeira. Nos ataca. De certa forma até nos aterroriza. As nossas armas, nós temos que lutar, nós temos que matar. Não, nós temos que amar. Amar nesse aspecto. Mariana me contou uma história hoje. Não conheço muito bem o nome dos personagens, vou botar aqui Mohammed e Lázaro. Eles eram pequenos, estavam na mesma escola, um era cristão, messiânico, no caso, na cultura deles, de Cristo, e o outro era islâmico, muçulmano. E esse muçulmano, eles tinham ódio desse cristão. Meninos, na escola, eles se reuniram e falaram, nós vamos bater nele até que ele morra. E eles pegaram ele, de turma, covardemente, e bateram nele e deixaram ele para morrer. Ele não morreu, mas deixaram ele para morrer, de tanto que bateram nele. Anos depois, ele veio a se converter, porque Deus curou, Jesus curou o filho dele, através de um outro irmão, e Deus o chamou para um ministério, e ele servindo a Deus vai para um retiro de pastores, e ele está conversando com um outro pastor, que até então eles não se conheciam, é isso? Sim, era sobrinho dele. Sobrinho dele, foi curado, mas eles estão no retiro de pastor, até então eles não tinham se reconhecido. E daqui a pouco o pastor que ele estava conversando, falando que ele era muçulmano e tal, mas tinha se convertido a Cristo e tal. Só que daí do nada o pastor começa a chorar assim, sai, se derrama assim, o outro pastor que estava ouvindo.
E ele começa a estranhar isso, o Muhammad. E quem apanhou até a morte foi o Lázaro, só que não morreu. Daqui a pouco ele pega a Bíblia dele e ele mostra para esse Muhammad o nome dele bem na primeira capa. E o dia que ele apanhou até a morte. E que ele tinha que amá-lo e tinha que orar por ele toda uma vida, irmãos. Até que ele fosse salvo. Irmãos, vocês sabem por que Jesus foi crucificado? Jesus foi crucificado pelos nossos pecados. A gente não pode ficar romanceando, tornar uma coisa romântica a morte de Jesus, irmãos, com todo respeito. Jesus ele foi crucificado porque eu pequei. E toda vez que eu peco, toda vez que eu não amo, que eu desobedeço, que eu transgrido a lei de Deus, é como se eu estivesse martelando um prego nas mãos, nos pés, crucificando Jesus novamente. Você sabia disso? Se nós não entendermos, irmãos, a gravidade dos nossos pecados, das nossas desobediências, talvez a gente não vai entender o quanto nós somos amados, irmãos, o quanto nós somos perdoados diariamente. E o apóstolo Paulo ele vai dizer que por amor de ti somos entregues à morte o dia inteiro, todos os dias. Essa questão do amor para nós, ela precisa ficar gravada no nosso coração pelo Espírito Santo, porque é Ele que derrama sobre nós o amor de Deus. Não existe o mediador que do alto derramará, vai trazer para dentro de nós essa presença do amor de Deus, do próprio Deus, é o Espírito Santo. Então, nesse sentido, irmãos, amar é sacrifício, é sacrificial, é perdoador. O amor não é vingativo, ele não procura seus próprios interesses, ele não tem nada a ver com o conceito do mundo, de troca, de daqui, de ali. Não é assim que o mundo... Isso não é amor. Não o amor, aqui, ó, dos mandamentos, das ordenanças, dos dons, dos ministérios, que o amor é amplo, né? O amor está apresentando para nós aqui o Salvador, não é verdade? O Salvador do mundo, que nos amou, o Salvador meu, teu, nosso, que nos salvou de nós mesmos, do pecado, do diabo, do mundo maligno, de tudo. É isso que o amor faz, com a verdade sobre nós, quem nós somos. É importante, eu estou me lembrando aqui algo que rapidamente, os irmãos abram comigo em Gênesis 3,15. O amor nos apresenta o nosso Salvador. Gênesis 3,15 diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher. Aqui ele está falando sobre a serpente, né? Ali a manifestação mediúnica de Satanás, a serpente, né? A besta, que Apocalipse vai dizer que foi esmagada. Porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e ela te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora de Gênesis, vamos lá em Isaías 9. Isaías, capítulo 9, versículo 2. Eu vou recorrer aqui a Carol, vou deixar vocês aí na labuta lá, ó. O povo que andava em trevas viu uma semente, uma grande luz, que é a semente, que é a luz, e sobre eles, né, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte,
Olha aqui, ó. Resplandeceu a luz. Quem são esses? Nós. Lucas 2:11. O amor nos apresentou o Salvador do mundo. Nos trouxe o Salvador do mundo, na qual nós podemos depositar e confiar toda a nossa vida. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o quê? O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia. Está claríssimo, né? Hebreus 7:25. Vamos indo ali. O amor nos enviou o Salvador. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Olha o amor de Deus operando. Portanto, podem também salvar perfeitamente, né, os que por Ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quem é esse? Esse é Cristo, Salvador do mundo. Aleluia. 1 João 3:8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto se manifestou o Salvador do mundo, o Filho de Deus. Se manifestou para desfazer as obras do diabo, para nos salvar. Esse é o sentido aqui, para nos salvar. Para isto ele se manifestou. O Salvador do mundo, por amor. Gálatas 4, nós vamos ler a partir do versículo 4 até o 7, Gálatas 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou, então foi no tempo certo, no tempo que era para ser, conforme a presciência, conforme a soberania de Deus, o poder de Deus, na plenitude dos tempos, Deus enviou o Salvador do mundo, seu Filho. Eu estou fazendo uma licença poética aqui, mas os irmãos estão entendendo, né? Deus enviou o Salvador do mundo, seu Filho, nascido de mulher, nascimento virginal, 100% homem, igual a gente, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, por isso que era necessário que fosse assim. O pastor Michael falou muito sobre isso em Romanos, ele explicou muito essa questão, lembra? Muito bem explicado, né? A fim de recebermos a adoção, novamente aqui, ó, adotados como filhos, aleluia. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, do Salvador do mundo. Da mesma forma, ó, João 20:21 diz assim, ó, como eu vim, eu também vos envio, como eu fui enviado, eu vou enviar vocês. É nesse sentido. Jesus, ele está nos enviando como salvadores nele. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas nós somos seus discípulos, nós somos seus enviados, seus embaixadores, e nós vamos pregar o Evangelho, as pessoas vão ser salvas. O Espírito do seu Filho que clama, Abba Pai, Salvador do mundo. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo, o Salvador do mundo. 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, que fostes salvos pelo Salvador do mundo, das coisas da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Mas olha só agora, mas com o precioso sangue de Cristo, Salvador do mundo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, e é ainda antes da fundação do mundo. Olha aí a eternidade, né? Mas manifestado nesses últimos tempos por amor,
aleluia, de vós. Por amor de ti, meu irmão, minha irmã, por amor de nós, hoje, recebemos essa palavra de Deus. Por fim, ainda vamos ali, Romanos 16, 20, Carol. Vamos lá, Carol. Bênção de Deus. Romanos 16, 20. E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. E a graça de nosso Salvador do mundo, de nosso Senhor Jesus Cristo, seja convosco. Amém. O final dele, irmãos, é o Salvador do mundo. Ele é a semente que esmagará, e já fez na cruz, de uma vez por todas. Já está vencido o inferno, a morte, já está sentenciado. Como é que diz lá? Se ele vir com acusação, ele é o acusador das nossas almas, para lembrar do passado. Lembra aí do futuro dele. Tu não tem mais arrependimento, já está sentenciado. Por último, Apocalipse. Está aí sim, né? 3:21. Talvez o pastor Mike escolheria um versículo melhor, mas eu escolhi esse aqui, mas um finalzinho sobre essa questão do amor enviando o Salvador do mundo. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, o nosso Salvador, ele vai, olha só quem está garantindo. Concederei, quem está falando é o Salvador. Amém, irmãos? Que se aceite comigo, eu que vim salvar vocês, que vim salvar esse mundo. É isso que ele está dizendo. Ao que vencer, me considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Ele venceu, foi ele que venceu. E me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Depois dessas coisas, é só isso mesmo. Amém, obrigado. O amor é a manifestação daquele que nos salvou, irmãos. Nós não somos, o amor de Deus, irmãos, ele não pode ter um final em nós, irmãos. Ele chega em nós, a gente conhece ele, a gente é amado, a gente é perdoado, a gente é restaurado, a gente é tratado. Até porque ninguém que não foi amado, que não foi perdoado, salvo, restaurado, tratado por Deus, pode ser usado para amar, para tratar, para salvar outros. Esse é o sentido, irmãos, de nós sermos amados. Porque senão não faz sentido. Se é só para nós andar com uma camiseta, né? Sou amado. Será que é só isso? É apenas uma pergunta. Não tem intenção de nada, é uma pergunta para nós pensarmos. Será que o amor de Deus ele chega em nós e acaba e para em nós? Tem certeza? Será que o amor de Deus se resume a isso? Se nós entendermos o amor de Deus, talvez no nosso dia, todas as pessoas que passarem por nós, elas vão ser alvos desse amor. Sabia? Todas as pessoas que de alguma forma nós tivermos contato. Eu conheço um testemunho tão bonito, uma hora eu tenho que contar para o André e para a Carol, de uma professora que ela escreveu, ao corrigir uma tarefa de casa, ela escreveu na orelha da folha: Jesus te ama. E aquilo salvou uma criança de se matar. Esse é o poder do amor do Salvador do mundo, que lança fora o medo. Porque as pessoas que vão temer o dia do juízo, irmãos, voltando lá para a primeira, as pessoas que vão temer, que vão ter medo do dia do juízo, que vão estar diante de Jesus, porque o Jesus é o nosso advogado. Mas como dizem, e a palavra de Deus sustenta isso, em breve ele será o justo juiz. Mas isso para
motivo de alegria, amém? Ele é o Salvador. Não tememos, não temos o que temer. Não temas, não temas, porque aquele que te salvou garante, não tema. Ele não vai largar a tua mão. Agora, as pessoas que não estão nele, essas vão se lamentar e vão sofrer. Essas têm que temer. São esses que temem, os que não creem. Então o 17 diz assim: nisto é perfeito o amor para conosco, que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos também neste mundo. Então nós já falamos aqui sobre o Salvador, que nos garante. Ele garante. Vocês estão salvos. Guardem os meus mandamentos. Os meus amigos são aqueles que me obedecem, os que guardam meus mandamentos, que andam na luz, na verdade, na comunhão, amam a minha igreja. 18. No amor não há temor, não há medo. Antes, perfeito amor lança fora todo medo, todo temor, né? Aqui o temor no sentido de pavor, né? Porque o medo, esse temor, ele carrega consigo a pena, ele carrega um tormento, que é da ausência da fé, irmãos. E o que teme, nele não foi aperfeiçoado, ele não está perfeito no amor. Agora vejam bem, aqui em 1 João, nós lemos esse texto aqui no capítulo 2, do versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, sempre lembrem, guardar é obedecer o mandamento. A gente falou isso lá atrás. Que guarda, capítulo 2, versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Aleluia! Verdadeiramente aperfeiçoado. Ou seja, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Entendeu? Então nós somos aperfeiçoados no amor de Deus. Lembrando do início. Porque daí quando eu tiver que amar o maninho, que é bem complicadinho, quando ele mais precisar que eu ame ele, eu vou conseguir amá-lo, porque o amor ele implica na salvação, na restauração, na busca pelo perdido. Esse é o amor de Deus. Eu vou perdoá-lo, eu vou amá-lo, como Jesus fez. Coisa linda. Jesus nos amou dessa forma. Jesus não nos amou pelos nossos méritos, a gente já falou, mas nos amou apesar dos nossos deméritos, apesar de nós, né? Apesar de nós. Deus, amor, Deus bom, nos amou. Então Ele não nos ama porque a gente é muito bom, porque a gente produz, porque a gente... Não é por isso. É por seu Filho. Isso se manifestou o Filho de Deus. E apesar dos nossos deméritos, das nossas imperfeições, dos nossos pecados, das nossas falhas, Ele nos ama. Aqui já estou reta final. E aqui ele vai dizer para nós, o apóstolo, a palavra de Deus, nós precisamos ser aperfeiçoados no amor, amém? 19. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Na mesma folha aí, em algumas Bíblias vai estar no versículo 10. Leia no versículo 10 aí comigo. Mesma folha talvez, né? Nisto está o amor. Aleluia! Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho, o Salvador do mundo, para a propiciação dos nossos pecados. O Salvador do mundo veio por amor. Hoje, quando o pastor Michael compartilhava comigo esse versículo, eu tinha até separado ele aqui, mas parece que ele saltou assim, pum. Sabe quando está lendo a palavra de Deus e ela, pá, está assim, parece meio que ela dá uma pancadinha, né? Mas ela está ali iluminando, né? Iluminando a treva às vezes, né?
Nisto está o amor, né? Nisso está o amor. Aleluia. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Aleluia. Tinha um louvor tão antigo. Eu até falei para a Marina, eu ia ensinar ela, mas no fim, eu cantava, era bem pequenininho, que era assim: te amamos, pois tu nos deste teu amor primeiro. E a gente ficava assim uma hora, ficava minutos cantando somente isso. Era só isso, cântico. Mas era tremendo, assim. A igreja, naquela época, era assim: te amamos, pois tu nos deste teu amor primeiro. Era só isso. Era o cântico de um irmão onde eu congregava. Tremendo, tremendo. Versículo 20 e 21, derradeiros, né, últimos. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Isso aqui nós vamos lembrar dos capítulos aqui, da epístola anteriores, né? Nós já falamos dos dois assuntos, sobre odiar o irmão e sobre a questão de aquele que diz que não tem pecado, é mentiroso, lembra? Que não peca, né? Mente. Então os dois assuntos já foram tratados por nós, vamos só lembrar aqui. Então, quem odeia seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E foi lembrado, acho que foi o pastor Michael ministrando, acho que foi na quinta, não lembro, mas acho que foi ele que falou, lembrou daquele tive sede, não me deste de beber, tive fome, não me deste de comer, Porque o odiar, irmãos, não é só o fato de querer. Odiar é matar. Não devemos, como não devemos amar? Os irmãos vão lembrar. Não devemos amar como Caim. Lembra? É nesse sentido. Isso é odiar, é matar. É assassinato, é homicídio. É forte, né? Mas odiar é isso. Não odeie. Perdoe, porque o perdão ele é uma manifestação do amor de Deus. Quem ama, perdoa. Mas aí se o irmão tem dificuldade, não consegue perdoar, não é irmão. Desculpa aí. Não é irmão. Não é irmão. Porque talvez ele é uma pessoa que ele odeia. E ele, tudo bem que faz mal, né? Porque o ódio é aquela coisa, é meio vingativo, né? O outro toma o veneno, tu toma o veneno querendo que o outro morra, lembra? A gente falou sobre isso já, vingança, ódio, essas coisas assim. Então não quer perdoar, irmãos, perdoar é imperativo, viu? Só para lembrar que o que Jesus falou sobre o perdão? Jesus falou: se vocês não perdoarem, vosso Pai não perdoará. E aí, que tal? Quem falou foi Jesus, não sou eu. Foi ele que falou. Então é a obediência, entenderam? Porque o amor ele precisa de uma resposta, e a resposta é a obediência. Porque o amor perdoa. O amor é misericordioso, benevolente. E quem ama sempre vai lembrar de uma coisa: se eu fui perdoado, quem não sou eu para perdoar? É uma boa, né? Se eu fui perdoado, melhor. Qualquer um pode ser perdoado, gente. Amém? Se eu tivesse entendimento, já me ajuda, né? Se eu fui perdoado, então qualquer um pode ser perdoado, porque eu não presto. Sou muito amado, sou muito perdoado. Isso não é um versículo, tá? Isso é uma definição. Sou muito perdoado, sou muito amado. Então, nesse aspecto, nós temos aqui o último versículo. Vamos encaminhar, né? Diz assim: e dele temos o mandamento, que quem ama a Deus também ame seu irmão. Precisa explicar?
Então esse versículo ele nos chama a um compromisso. O André já pode vir aqui com a gente, por favor, André. Quem ama a Deus, quem ama a Deus, ama seu irmão. Nós poderíamos falar apenas uma coisa sobre isso, que é o seguinte: vede com quão grande amor vos tem amado vosso Pai, que enviou o seu único Filho, um missionário, como para Salvador do mundo, por alguém que ia matá-lo. Nós íamos matar Jesus. Eu matei Jesus. Os meus delitos e pecados eu matei o Senhor, o meu Salvador. Mas Ele venceu o meu pecado. E Ele ressuscitou e venceu a morte que eu produzi. Porque o meu salário do meu pecado era a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós estamos falando aqui nessa noite de um amor eterno, de um amor que não tem fim, mais poderoso do que tudo, invencível, imbatível, inquestionável, irrefutável, inquebrável, uma aliança eterna do Salvador para os seus salvos. Vou usar uma palavra, não sei se essa palavra está certa, do amador para os seus amados, do que ama para aqueles que são alvos do seu amor. Nunca se esqueça, meu irmão, ame, perdoe, obedeça, porque foi isso que Jesus fez, nos amando, nos perdoando e morrendo na cruz por nós, de uma vez por todas, amém?